nós vamos falar um pouco sobre o transtorno erétil. É um dos transtornos mais comuns entre os homens depois da idade de 40 anos. O que seria o transtorno erétil? O transtorno erétil é a incapacidade de alcançar a ereção ou de manter a ereção durante ou até o final do ato sexual. O transtorno erétil ele pode ter causas orgânicas, quando o homem tem, por exemplo, alguma doença, ou então pode ser de causa psicogênica, quando é de um fator emocional. Pode ocorrer por fatores vasculares, neurológicos, endócrinos, fatores psiquiátricos ou até por fatores relacionados à medicação, quando a pessoa toma uma medicação e ela pode interferir nessa condição da ereção do homem. O DSM-5 ele nos apresenta alguns critérios diagnósticos do transtorno erétil, que são dificuldade acentuada em obter ereção durante a atividade sexual, dificuldade acentuada em manter uma ereção até o final da relação sexual e diminuição acentuada da rigidez erétil. O paciente deve apresentar pelo menos um desses 3 sintomas num período mínimo de aproximadamente 6 meses. Esses sintomas apresentados no critério A do DSM-5, eles podem causar um sofrimento clínico significativo e ele pode ser determinado por alguns subtipos, que eu vou citar agora. O DSM-5 nos traz também o subtipo do transtorno erétil, que seriam eles ao longo da vida, em que essa perturbação, esse transtorno, ele inicia desde que o indivíduo começa a sua vida sexual. O adquirido, que é a perturbação depois de um período da função sexual relativamente normal, ele pode ter tido a ereção normal e depois ter adquirido o transtorno erétil. E tem o situacional, em que ele ocorre em determinadas situações. Esses subtipos, eles podem ser num grau moderado e num grau mais grave. E todas essas especificações da gravidade, elas vão influenciar também no tratamento do paciente. É importante ressaltar que o transtorno erétil ele é tido como um tabu, visto que fatores culturais contribuem muito para que este homem não procure ajuda, né? Porque ao procurar ajuda para relatar o transtorno, ele tem que, de certa forma, colocar ali em xeque a sua condição. E o homem, ele não quer ser visto como uma pessoa que falha, né? No ato sexual, tem questões envolvidas como machismo, por exemplo. Então, a característica diagnóstica principal do transtorno erétil é a dificuldade, a falha repetida em obter a ereção, em manter a ereção durante as relações sexuais com o parceiro ou a parceira. E é importante conhecer a história sexual desse indivíduo para poder perceber se esse sintoma esteve presente na vida dele, em qual momento apareceu, se é desde quando iniciou a vida sexual, se esses sintomas ocorrem só em momentos específicos. Todas essas características elas vão contribuir para um melhor tratamento do paciente. Há também as características associadas que apoiam o diagnóstico da disfunção erétil. Muitos homens podem apresentar, os homens que apresentam a disfunção erétil podem apresentar baixa autoestima, depressão, baixa autoconfiança, o senso diminuído de masculinidade, podem ocorrer situações de medo, em que ele tem medo de falhar, e ele pode também evitar situações em que vá ocorrer a relação sexual. Além das características que apoiam o diagnóstico, que são ao longo da vida, adquirido e situacionais, nós temos também fatores relacionados à parceira, fatores associados ao relacionamento, por exemplo, de que forma que dá esse relacionamento. Temos os fatores culturais e religiosos, né, que a cultura ela costuma influenciar muito o indivíduo nessa questão, visto que falar em sexo
Ainda em nossa sociedade é um assunto de tabu, né? Não se fala, é restrito. E tem os fatores médicos também, que são relevantes para o prognóstico e para o curso e para o tratamento do transtorno. Esse transtorno, ele ocorre com prevalência dos 40 aos 80 anos de idade, né? Não quer dizer que pessoas mais jovens não possam ter o transtorno, mas a prevalência maior é dessa idade. No caso de pessoas mais jovens que apresentam transtorno erétil, pode estar tanto associado a causas médicas, quanto também a fatores relacionados à ansiedade, por exemplo, né? O indivíduo que está iniciando a vida sexual e tem a ansiedade de eu tenho que demonstrar uma performance boa, eu tenho que dar prazer, eu tenho que sentir prazer, essas questões relacionadas ao desempenho mesmo sexual geram uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade ela pode combinar com o transtorno erétil. No que tange o desenvolvimento e curso do transtorno erétil, descobriu-se que a falha ao atingir a ereção na primeira tentativa sexual, ela está associada à relação sexual com uma parceira desconhecida, uso de drogas, álcool, falta de vontade em ter relação sexual e pressão por parte do par. A remissão desses problemas ela é espontânea, sem intervenção profissional, embora alguns homens continuem enfrentando problemas episódicos, né? Continuam com esse problema ao longo da vida. Então, é necessário que busquem por ajuda para um melhor tratamento, descobrir qual a causa, né, do transtorno erétil, qual o fator que influencia nesse transtorno erétil do indivíduo e, assim, buscar um melhor tratamento para uma vida sexual saudável. Olá, pessoal! Vamos falar mais um pouquinho sobre disfunção erétil, que é a impotência, né, ou a incapacidade de se obter ou manter uma ereção adequada para a prática da relação sexual. Muitos fatores de riscos, né, contribuem para a disfunção erétil. Alguns deles são o estresse, a depressão, a história de repressão sexual, falta de comunicação ou conflito não resolvido com o parceiro, problemas na próstata, diabetes tipo 2, hipertensão, que é pressão alta, doença vascular, cirurgia vascular, níveis elevados de colesterol no sangue, distúrbios crônicos do sono como apneia, obstrutivo do sono e insônia, uso excessivo de álcool, falta de conhecimento sexual, técnicas sexuais precárias, muitas doenças crônicas, especialmente insuficiência renal e tabagismo. Além desses fatores, a idade também é um forte fator, né? Um forte contribuinte para a disfunção erétil. Em relação ao diagnóstico, é preciso avaliar 3 sintomas presentes. A dificuldade acentuada em obter a ereção durante a atividade sexual. 2, a dificuldade acentuada em manter uma ereção até o fim da relação sexual. E 3, a diminuição acentuada na rigidez erétil. A disfunção erétil pode ter problemas orgânicos com fatores desencadeantes importantes que a gente precisa prestar muita atenção, principalmente em relação aos transtornos de ansiedade e à depressão. Um homem com disfunção erétil pode sentir ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima. É muito comum, né, os homens com disfunção erétil se sentirem zangados, frustrados, tristes, inseguros, né, com si mesmos e com sua situação, se sentindo menos masculinos. Tais sentimentos podem levar a baixo, né, a autoestima, em casos graves, a depressão. E também alguns, né, uma timidez forte em relação a isso, né, porque deixa a pessoa realmente muito frustrada. Em relação ao diagnóstico, se o homem, né, percebeu que está com os sintomas da disfunção erétil, é preciso buscar imediatamente um profissional especializado na área da sexualidade, um psicólogo ou um médico especializado,
para poder fazer exames específicos, né, para a identificação do problema. E também, para o tratamento, hoje existem medicações orais, né, utilização de dispositivos a vácuo, medicações injetáveis, modulação hormonal ou implantes penianos, terapias de casais, entre outros tratamentos. O paciente tem 52 anos, é casado, há 6 meses com quadro de disfunção erétil, transtorno erétil, não consegue manter a ereção. Os antecedentes pessoais do paciente são: ele é hipertenso, diabético, em uso de hidroclorotiazida, alfa-metil-dopa, propranolol, glibenclamida, glucoformin e atorvastatina. Analisando esse caso, o transtorno erétil do paciente parece estar vinculado, né, a uma condição médica. O paciente é hipertenso e, como nós vimos no DSM-5, esse é um fator de risco para que os pacientes desenvolvam o transtorno erétil, né? Além da medicação que o paciente usa, que também pode interferir nessa ereção. Vamos falar agora sobre disfunção sexual induzida por substância e medicamento. Critérios de diagnóstico. Uma perturbação clinicamente significativa na função sexual é predominante no quadro clínico. Assim, os sintomas do critério se desenvolveram durante ou longo após intoxicação ou abstinência de alguma substância, ou após a exposição a um medicamento. A substância ou medicamento envolvido é capaz de produzir os sintomas desse critério. A perturbação, por sinal, não é mais bem explicada por uma difusão sexual, que não é induzida por substância ou medicamento. A perturbação causa um sofrimento clinicamente significativo para o indivíduo. Esse diagnóstico deve ser feito em vez de diagnóstico de intoxicação ou de abstinência de substância, apenas os sintomas do clitério a predominarem no quadro clínico e forem suficientemente graves para justificar a atenção clínica. Procedimentos para registro. No CID-10, o nome da difusão sexuada induzida por substância e medicamento inicia com a substância específica, por exemplo, o álcool e a fluoxetina, que esteja causando a difusão sexual, tanto no CID-9 quanto no CID-10. No CID-9, o código do diagnóstico deve ser selecionado no grupo de critérios, que se baseia na classe da droga. No CID-10, o código do diagnóstico deve ser selecionado no grupo de critérios também. Ao contrário do CID-9, ele se baseia na classe do medicamento em presença ou ausência de um distúrbio comórbido por uma substância. No CID-9 e também no CID-10, no caso de substâncias que ainda não se enquadram em nenhuma classe, como a fluoxetina, deve-se utilizar o código para outra substância. E nos casos em que a substância for considerada um fator etiológico, mas a classe específica não for conhecida, deve-se utilizar na categoria substâncias desconhecidas. Características diagnósticas. As características principal é uma perturbação na função sexual, que apresenta relação temporal com o início do uso de algumas substâncias, medicamento, aumento de dose ou descontinuação de algumas substâncias, medicamento. Características associadas que apoiam o diagnóstico. As difusões sexuais podem ocorrer em associações com intoxicação ou abstinência pelas substâncias álcool, opioides, sedativos, hiponéticos ou ansiolíticos, estimulantes, incluindo a cocaína e outras substâncias, e até mesmo por substâncias desconhecidas. Os medicamentos que podem induzir difusões sexuais incluem antidepressivos, antipsicóticos e contraceptivos hormonais.
Os efeitos colaterais desses medicamentos depressivos, eles dificultam para atingir o orgasmo ou a ejaculação. Problemas com desejo sexual e ereção são menos frequentes. O DSM-5 ele vem trazer que a prevalência e a incidência da disfunção sexual induzida por substância ou medicamento não são muito claras. Isso porque há uma falta de informações sobre os efeitos colaterais sexuais do tratamento. E a partir daí, o DSM-5 ele vem trazer o desenvolvimento e custo da disfunção sexual. Eu vou aqui ler um pequeno trecho do texto. A disfunção sexual induzida por antidepressivos pode ocorrer logo no início do tratamento, isto é, até 8 dias depois que o agente foi tomado pela primeira vez. Aproximadamente 30% dos indivíduos com retardo leve a moderado no orgasmo podem apresentar remissão espontânea da disfunção dentro de 6 meses. Em alguns casos, a disfunção sexual induzida por inibidores da recaptação da serotonina pode persistir após a descontinuação do uso do agente. Tempo para início de alguma disfunção sexual após o começo do uso de antipsicóticos ou de drogas de abuso é desconhecido. Então, é provável que efeitos adversos da nicotina ou do álcool somente surjam depois de muitos anos de uso. O DSM-5 ele vem trazer algumas questões diagnósticas. Primeiramente, vem trazer sobre as questões diagnósticas relativas à cultura, que pode haver uma interação entre os fatos culturais, a influência de medicamentos no funcionamento sexual e a resposta dos indivíduos a essas alterações, acredito que a cultura ela pode muito influenciar nesse uso de substância. Também vem falar sobre questões diagnósticas relativas ao gênero. Podem existir algumas diferenças nos efeitos colaterais sexuais relacionados ao gênero. Então, a substância induzida pode variar de efeitos entre homem e mulher, são efeitos diferentes. A disfunção sexual induzida por medicamento pode resultar em não adesão ao uso do medicamento. O que é a não adesão? É o não acompanhamento do profissional. Então, muitas pessoas, elas tomam medicamento todos os dias sem um acompanhamento profissional. E isso pode causar, uma grande consequência funcional aí da disfunção sexual. E por último, disfunções sexuais não induzidas por substância ou medicamento. Muitas condições mentais, como os transtornos depressivo, bipolar, de ansiedade e psicótico, estão associados a perturbações na função sexual. Assim, pode ser difícil diferenciar uma disfunção sexual induzida por substância de uma manifestação do transtorno mental subjacente. Geralmente, o diagnóstico é estabelecido nas situações em que se observa uma relação íntima com o início ou a descontinuação do uso da substância ou medicamento. E é a partir daí que é possível estabelecer um diagnóstico claro, se o problema ocorrer depois do início do uso da substância ou se desaparecer com a interrupção do uso da substância e se recorrer com a introdução do mesmo agente. E para finalizar, a maior parte dos efeitos colaterais induzidos por substância ocorre imediatamente após ou descontinuação do uso da substância. E desde já, obrigado pela atenção.